tem um artigo, um pesquisador, não sei onde que eu vi, que fala da importância de esquecer. Porque se a gente não esquece alguma coisa também, nosso cérebro pifa, né? A gente não tem capacidade também de lembrar de tudo. Então é importante a gente esquecer. Porque se eu esqueci é porque eu precisei esquecer. A gente não pode lembrar de tudo. E aí esses resgates dessas coisas, fotografia, imagem e tal, aí isso deixa a gente preso nessas memórias. Não deixa a gente esquecer. Que a gente não explica E também. não explica. Não tem como você chegar num aparelho de ressonância magnética, escanear o cérebro e mostrar, não, aqui tá a memória, ó. Aqui, achei. Essa memória desse ponto aqui. É inexplicável. E a gente também não sabe como que ela vai chegar pra nos afetar, né? Porque aí vai desencadear todo um processo metabólico no seu corpo, né? Você vai sentir felicidade, você vai sentir prazer, seu coração vai palpitar, você vai suar, vai dar uma adrenalina ali. E é só uma memória. Você não viveu aquilo. Ou viveu e aquilo tá no passado. Você só resgatou aquilo. A vila foi o seguinte: meu avô é de Bertioga, né, distrito de Barbacena, e meu avô, ele veio para Juiz de Fora. Chegando em Juiz de Fora, ele foi trabalhar no Salvaterra. Salvaterra era na Rua Alfred, era onde era uma padaria. Era uma panificação muito chique, ali perto do Central, sabe? Aonde em 1930 e poucos, 20 e poucos, as pessoas faziam o footing. O footing é que as mulheres se vestiam com a melhor roupa, um homem com as melhores roupas e ficavam passeando porque ali sentavam. E nessa época, quando ele veio de Bertioga, ele veio para ser garçom. Ele conheceu a minha avó, né, Dolores Ribeiro Afonso, que morava aqui em São Mateus, e ele lutou tanto que a minha avó me contava que quando ele chegava em casa, ela fazia escaldapé para ele, porque naquela época eram poucos garçons, né? Então, ela fazia escaldapé para ele descansar. Ele foi o primeiro dono da panificação Glória, que é na Rua Alfred, né? Então, apareceu essa oportunidade e ele comprou. E essa padaria, para não ser diferente daqui, era a padaria na Rua Alfred e os fundos saía na Doutor Prisco, aonde é o quartel ali. E tinha uma casa nos fundos. Foi aonde a minha mãe nasceu. A minha mãe veio nascer ali, né? Porque depois de um tempo a minha avó engravida e veio a nascer aqui. Aí começa a história, né? Ou vamos dizer assim, a saga da de São Mateus. Aí aparece uma padaria, a padaria de Santo Antônio. Aí vieram morar aqui em São Mateus, nesse casarão, né? Que hoje é o estúdio. Aí vamos chegando à vila. Quando ele comprou a vila, até da família Arlota, que por coincidência vem a ser, ele comprou de um cunhado da minha avó, né? Dos Arlotas, ele compra a padaria, mas não tinha, era a área de lazer dos padeiros. E tinha essa casa aqui, que essa casa é de 1800, né? Porque essa vila aqui, ela lá fora, você deve ter visto, era de 1800. Então, essa casa que eu mantenho como ateliê, foi por causa disso, eu escolhi essa casa, porque quando ele comprou só tinha essa casa. Você vê que é uma casa bem arcaica, janelas e tudo. Aí ele comprou e foi aos poucos com um tio nosso, por parte da esposa,
Ele foi construindo, ele que idealizou casa por casa aqui. Entendeu? Se você olhar, tem casas aqui que são assim, são meias diferentes, as divisões. Aqui mesmo, você vê que aqui, ó, tem essas divisões aqui, você não entende, entendeu? Aqui, mas ele que idealizou cada casa aqui, cada sobrado aqui, ele que fez tudo com esse primo da esposa, minha avó. Eu não procuro pensar muito, assim, nem no passado, nem no futuro. Quando as memórias vêm, elas aparecem, tomara que sejam memórias gostosas, boas, mas eu deixo passar. Eu não sou assim agarrada nessas memórias. Gosto muito de foto, né? A gente tem fotografias antigas da gente criança, é muito bom ver, conversar sobre as coisas que aconteceram, mas passou. Então essa vila ela tem uma história. Essa vila, por exemplo, a feira era aqui na rua de trás, na Manuel Bernardino. Então os portões, na época, lembra que nós íamos a fechar o portão em 87. Os feirantes guardavam as coisas na entrada de lá da Manuel Bernardino. Por exemplo, né, todo mundo, ela tinha gente na época, tinha gente que não passava aqui, né, as pessoas mais antigas, sabe? Porque vielas, não só como aqui, como em todo lugar, vilas antigamente não eram benquistas, né? Porque eram casinhas, então as pessoas que eram muito coisa não passavam aqui, entendeu? É o que já não acontece hoje em dia. E eu costumo dizer que desta casa eu só vou sair para o Osório de Almeida, que é a coisa eterna da gente. Porque a minha avó sempre dizia, essa casa o seu avô construiu para sua mãe, quando casou, e vai ficar para você. Porque eu era dos netos o mais apegado a ela. Sabe, eu tinha paixão por ela, né? Entendeu? Era hoje, eu tinha verdadeira adoração e ela por mim também. Então, o que aconteceu? Aí, quando nós viemos, aí o meu tio resolveu a colocar os portões, né? Porque a vila não tinha portão. Colocou portão, colocou até... É uma coisa, né, simplória, mas quando você entra pela rua São Mateus, você vê aqueles azulejos vermelhos. Ele colocou, por quê? Para ela não andar, né? Porque ela já estava ficando idosa, né? Porque ela faleceu aos 82 anos, então ela já estava ficando idosa. Então, e ela ia todo domingo à missa, ela saía muito pouco, porque a minha avó, ela continuou na minha casa, na nossa casa aqui, quando você entrava, tinha uma mesa imensa, não tinha enfeite nenhum. O enfeite era o quê? Era rosca de trança, era pudim, era bolo, um pão de ló que ela fazia como ninguém. Ela fazia um pão de ló que ela falava, entendeu? Inclusive a mãe da Marcela foi a única que conseguiu, sabe? Pegar um pouco da receita. Eu sou tão apegado que eu ainda tenho as receitas dela até hoje e ela sempre colocava um adendozinho. Então minha avó fazia um pão de ló e doces antigos. Então a minha casa, qualquer pessoa que chegava na casa dela, ela não tinha enfeite, era uma mesa imensa com doces, ela fazia. A vida dela era na cozinha, entendeu? A minha avó era uma pessoa muito simples. Eu vejo hoje essa novela Éramos Seis, então eu vejo Dona Lola como minha avó. Voltando para a sua trajetória, né? O que te levou a fazer Belas Artes? Belas Artes é porque a minha avó, aí já vem a parte Teoduca. A minha avó, ela era uma mulher assim muito rica, a minha avó. Então, quando ela estudava no Antigo Estela, ela vinha conhecer o meu avô, que era imigrante italiano. E os imigrantes italianos, eles vinham assim, eles vieram para pegar o trabalho escravo.
Então a minha avó, o que aconteceu? A minha avó, a família de família muito tradicional, aonde eles se conheceram e tudo, eles se conheceram. A minha avó tocava piano, tocava cravo. Então eles se conheceram. Só que a família da minha avó não queria o casamento, né? Porque meu avô era um barbeiro. Eu quero chegar, para mim chegar onde você me perguntou, que a minha família sempre foi artista. Artista sim, se pode, não estou querendo acabar. Sempre teve na veia um pouquinho. Aí a minha avó começou a fazer coisa para noiva, esses negócios de noiva, como é que chama? Grinalda, entendeu? Antigamente tampava até o rosto da noiva, né? Então a minha avó começou a ajudar o meu avô a trabalhar. Aí, né, ajudou a trabalhar, aí depois o meu avô vem. Aí nesse inteirinho eu tenho um tio meu, que foi crooner do Rafas, o Gui, né? Aí esse meu tio era cantor, entendeu? Então na minha família fez assim, a minha avó mexia com com coisa artesanal. E eu criança sempre gostei. E ela fazia flores. Então ela falava assim, Irineu, você pega o arame e vai enrolando para fazer o cabo. Você cortava o papel verde para fazer o cabo das rosas. Então eu ajudava ela com um polidor, aquelas coisas todas. Então, desde criança, eu via meu tio, quer dizer, a gente quando tem 5, 6 anos, a gente guarda muito na memória. Então eu via minha avó fazer aquelas coisas, entendeu? Então eu fui pegando aquela coisa toda. Aí me deu na cabeça, porque o meu sonho era ser médico. Isso aí você não tinha hoje eu digo que eu sou médico do Santos. Porque eu faço mão, faço coisa. Mas aí o que aconteceu? Me veio aquela coisa assim. Eu costumo dizer, eu vou te dizer o seguinte, como eu sou muito espiritualista, eu costumo dizer assim, que foi a minha avó que me deu essa luz, né? A Dolores, porque quando ela foi embora, eu achei que o mundo para mim ia acabar. Eu tenho paixão pela Silvia Del-Duca, mas a minha avó, eu achei que o mundo ia acabar. Basta dizer que é uma particularidade minha, que eu tenho certeza que ela esperou eu chegar para ela partir. Ela estava no hospital e eu não saí do hospital, eu vim. Então a minha ligação com a Dolores era muito grande, era uma coisa assim. É uma coisa, sabe, que espiritualmente só que se pode dizer isso. Então, o que aconteceu? Aí vamos voltar. Aí eu fiz faculdade de Belas Artes no Rio, numa época muito da ditadura. E quem me puxou tudo, quem foi? Foi Dolores. Então foi muita luta para mim, por isso é que eu dou muito valor. Entendeu? Então aí vem a minha vontade, entendeu? Porque aí foi crescendo a minha vontade de fazer, porque aí eu comecei a ver, aí voltando um pouco, antes de eu fazer faculdade, eu tinha um grupo de desfile de moda, mas só que nos meus desfiles era diferencial, por quê? Eu usava sempre assim, eu lembro que eu tinha um painel, já acabou, um painel que eu mandei pintar Paris antiga. Então, todas as minhas manequins, eu tenho guardado aí casacos de pele. Então, todos os meus desfiles de inverno, eu usava. Então, isso, entendeu? Aí começou. Aí eu peguei e falei, não, gente, um dia que eu estava pensando, sabe quando você está naquela... Falei, não, pronto, eu vou para o Rio de Janeiro. Seja o que Deus quiser. Eu peguei uma mala desse tamanho, coloquei toda a minha roupa. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu peguei uma lotação no Rio de Janeiro, cheguei no horário do rush, a mala, ela foi parar lá embaixo, porque aquelas malonas grandes, até eu lembro da marca, da Ica, é uma que não existe mais, uma mala assim, eu pus tudo meu e fui para o Rio de Janeiro. Comecei, sabe? Eu já tinha amigos lá, comecei a fazer a faculdade, comecei a fazer, só que aí eu comecei, como eu já tinha uma certa coisa, porque eu via minha tia ali pintar, e restauração, eu costumo dizer que a restauração é se você tiver vontade e paciência, entendeu? E gostar, porque você tem que gostar do que você faz. Eu tenho uma cliente minha, que ela já partiu, ela falava comigo assim,
ela era advogada, famosíssima aqui, ela falava assim, Del Duca, eu te invejo porque você faz aquilo que você gosta de fazer. Entendeu? Aí o que eu fiz? Eu estudei lá, fiz minha faculdade, aí acabou. Aí vim para Juiz de Fora. Vim embora. Cheguei aqui, a minha avó falece. Uns 2 anos a minha avó parte. Aí ficou eu e minha mãe. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu tinha esquecido. Aí eu falei, não, jeito eu começar a trabalhar. Eu não tinha condição ainda de montar nada. Aí onde é o estúdio hoje, o casarão estava fechado, não usava. Então o que eu fiz? Eu com a maior facilidade eu monto. Eu cheguei, pus um caixote ali, uma coisa, pus uma cortina, peguei meu material que eu já tinha, que eu carrego ele, montei meu ateliê e comecei a fazer. Tanto é que, entendeu, que eu tenho cliente de 20, 30 anos trabalhando comigo. Eu tenho 40 anos de profissão, então que trazem para mim, confiam em mim, você vê? Essa deixou ali, não assinou nada. Aí um belo dia, o Márcio chegou para mim e falou, Francisco, eu tô vendo a sua coisa e vai vagar a casa 7. Quando ele falou na casa 7, me veio. Eu falei, gente, a casa mais antiga. Eu vou te dar a casa 7 para você trabalhar. Né? Porque na vila aqui, eu vou te dar a casa 7. É onde eu estou aqui há 18 anos eu estou aqui. Então, num dia eu montei isso aqui. Eu não tinha nada. Eu não tinha móvel nenhum. Eu fui numa mercearia, peguei caixotes de maçã, pendurei na parede, que era nesse quarto. Eu trabalhava nesse cômodo aqui, tinha uma janela grande. Eu abri a janela, coloquei uma mesa, então eu atendia os clientes da janela. Então, eu sempre improvisei tudo, entendeu? Então, por isso é que eu falo que isso vem do sangue. As clientes aqui, eu tenho consultórios que falam que aqui é coisa sentimental. Aquele sofá ali, o que eu ouço de cliente chegando aqui, sabe, para desabafar. Eu tenho uma cliente minha que ela fala, aqui é meu consultório, eu saio daqui bem. O que faz diferença é a cliente chegar aqui e falar, que coisa linda. Entendeu? Quando uma cliente chega e fala assim, e essa peça pertenceu à minha bisavó. Porque a restauração é uma questão de valor sentimental. A restauração não é você pegar, por exemplo, uma imagem e trocá-la toda, não. Eu tenho uma imagem ali, que ela está ali, que ela pertenceu ao Aleijadinho. A cliente não sabia. Então, como que eu vou pegar uma imagem que pertenceu a Aleijadinho, a Mestra Taíde, ou uma tela, entendeu? E vou mudar totalmente. Não pode. Você tem que manter aquilo. Por isso é que a restauração tem uma diferença. A restauração da pintura. Por exemplo, se essa imagem aqui vier para me pintar, eu não vou pintá-la toda. Eu vou fazer a tinta e vou até chegar a essa cor. Porque se eu pintar, ela perde-o. É igual imagens antigas. Se você for no museu, você vai ver. Tem imagens. Nossa, eu tenho uma cliente minha que ela tem uma imagem que não tem cabeça. Uma Nossa Senhora maravilhosa. Se for ver, ela vale um apartamento em Copacabana. Mas ela não pode fazer a cabeça, por quê? Porque ela foi uma imagem de Mestre Ataíde. Então, se você colocar uma outra madeira ali, ela perde o valor, né? Quer dizer, ninguém valoriza a arte, porque tudo tem arte, tudo. Se você olhar, tudo tem arte, tudo. Eu costumo dizer, tudo tem a mão de Deus, entendeu? Nada é feio, nada, em todos os sentidos, né? Como diz aquele ditado, sempre há um chinelo velho com o pé cansado. Então você não pode, você tem que valorizar, você não pode. Às vezes eu ando nessas Juiz de Fora, o que eu já peguei de retrato julgado no meio da rua,
entendeu? Lá, nós só tem uma moldura linda com retrato, que eu não mexi, eu restaurei, mas deixei dentro de um num lixo, desses coisas que põem entulho. Então eu fico pensando, gente, a família, cadê a família? Entendeu? Então eu vou até o final. Eu tenho pessoas que falam comigo, Francisco, você vive do passado. Eu falei, pois eu vivo do passado. E você pensa sobre as histórias que você não sabe? Penso pouco. Porque eu não sou muito religada ao passado, assim, não. Eu vivo mesmo o hoje. Vivo agora. Então, assim, se tá bem agora, eu tô tranquila. Então, é importante, é bom, mas as coisas que eu não passei, eu deixo um pouco de lado, assim. Eu não costumo ter essa conexão tão forte. Meu primo Francisco tem muito mais. Entendeu? E eu falo mesmo. As únicas coisas que eu falo, mas eu falo mesmo para todo mundo, qualquer pessoa que me entrevista, que se há orgulho que eu tenho na vida, eu tive duas mães, a minha mãe e a Dolores, e tenho orgulho dos meus avós. E hoje eu amo a arte. Eu acho que não existe nada mais bonito, sabe? Antes de vocês chegarem, eu estava dando. Eu tenho cliente minha que chega aqui e fala, Francisco, tem dia que eu estou aqui, que eu estou meio chateado, eu tiro isso tudo. Dali a pouco, quando você vê, está tudo no lugar. O rapaz que trabalha comigo, ele fala assim, é engraçado, mas chegou coisa, saiu coisa. Porque eu mudo. Entendeu? Tudo, eu tenho tudo que foi do meu pai. Eu tenho coisas de noiva que foi das minhas tias. Eu tenho a grinalda que foi da minha avó. Eu tenho luvas que foi da minha avó. Entendeu? Eu gosto de guardar. Eu gosto de guardar. Eu me sinto bem, sabe? Em pegar energia. Eu acredito muito em energia. Então tem pessoas que falam assim, ah, mas já morreu? Eu falei, não tem nada a ver. Eu acho que tudo tem, sabe? Tem uma história. Às vezes eu vou num brechó, eu compro uma caixinha de música. Os outros falam assim, nossa, mas você comprou isso? Não, gente. Ontem ainda teve na novela, eu posso dizer, essa novela, Éramos Seis. Ela ganhou uma caixa de música dos filhos dela. Nossa, aquilo eu chorava. Por quê? Enquanto a bailarina rodava, enquanto a bailarina rodava, deixa eu ver, ela chegou, ela recebe, enquanto a bailarina rodava, ela veio, ela lembrou, ela tá assim, ela segura e ela vê a filha dela sendo uma professora, o outro filho sendo um engenheiro. Quer dizer, naquela caixa de música que os filhos, que naquela época era caríssimo, ela vê, ela sentada, a artista, né, a Glória Pires, ela vê passar os 4 filhos que estão pequenos ainda. Um vendeu o cachorro, que era a paixão da vida dele, para comprar uma caixinha de música para dar para a mãe dela. Então aquilo me emocionou, porque ela está sentada no Natal e ela fica vendo a bailarina dançando e ela lembrando, quer dizer, ela vendo o que os filhos dela vão ser na vida. O pensamento dela, quer dizer, uma simples caixa de música reverteu ela. Os meninos são tudo criança, a menina tem 5 ou 6 anos. Então, por isso é que eu falo, isso tudo, isso foi comprado em brechó, mas isso aqui, quantas pessoas não sonharam aqui em cima? Né? Isso é que me levou a fazer belas artes. Entendeu? Então, acho que a arte, ela não só é um quadro bonito, não é só uma tela maravilhosa, não é só um museu. É o que vem por trás do artista. Entendeu? Então, acho que tudo isso, gente, o que me levou a fazer belas artes foi isso. É o amor em busca do tempo perdido. Entendeu? Então, para mim, é isso que é a arte.